Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral. A gente está tratando agora de cálculo variacional, né, desde a aula passada. Na aula passada, a gente introduziu o problema do cálculo variacional, a gente chegou nas equações de Euler, né, a gente achou isso, tratou, né, do problema de encontrar extremos, e a gente fez alguns exemplos, né, a gente acabou fazendo aí 3 exemplos. Na aula de hoje, eu quero tratar do problema da catenária, né? É mais um exemplo que eu quero fazer com vocês. E ele vai ser legal que vai nos ajudar a discutir a segunda forma da equação de Euler, tá? E depois disso, a gente vai começar a discutir a equação de Euler com múltiplas variáveis dependentes, né? Ao invés de ter só y de x, tem y1, y2, y3, né? Várias variáveis dependentes. E, por fim, né, a gente vai discutir equações de Euler com vínculo, ou seja, quando as variáveis dependentes, elas estão conectadas de alguma forma, tá? Então, a gente vai discutir aí tudo isso hoje, tá joia? Então, para começar, pessoal, vamos olhar o problema da catenária, né? O problema da catenária, na verdade, ele é aquele probleminha que diz o seguinte: imagina que você pega um barbante, uma corda, né, de densidade uniforme, lambda, e pendura entre 2 pontos A e B. Eu quero calcular o formato que essa corda vai ficar devido à ação da gravidade, né? Então, se vocês quiserem, façam um experimento aí em casa, né? Peguem um pedaço de corda, tá? E segure contra a parede, né, em 2 pontos, e vai ver que acontece o seguinte: se você põe o ponto A com o ponto B, a corda vai fazer um negócio mais ou menos assim, tá? Agora, se uma corda um pouco mais longa, o ponto A, o ponto B, a corda faz um negócio mais ou menos assim, tá? Então, eu quero calcular que função que é essa, né? Qual que é a equação que define esse formato da corda, tá? Bom, para calcular isso, pessoal, eu vou de novo, como a gente fez no problema da Brachistochrona, eu vou colocar o y nessa direção e o x para baixo, tá? Vocês já imaginam o motivo. Dessa forma, né, eu vou falar que a força da gravidade, é uma mgx, né? Ou seja, é uma força do tipo mg na direção x, chapéu. Então, você perceba que nesse sistema, a força ela é positiva na direção x, porque o x está para baixo, tá? Então, e se eu pego um pedacinho aqui, fazer aqui, um pedacinho dm da corda, a força agindo nesse pedacinho dm da corda é dmg na direção x, tá bem? Então, isso não tem segredo nenhum. Agora, a gente sabe que a natureza, ela quer sempre ficar numa posição de menor energia total, né? Então, se eu tenho de menor energia mecânica, digamos assim, digamos, se eu olho, então, esse sistema está parado, então a energia que eu estou tratando, energia potencial gravitacional, né? E então eu vou querer fazer o quê? Vou querer minimizar essa energia potencial gravitacional, tá? Então, eu vou achar o formato da corda que minimize essa energia potencial gravitacional. Se eu tomo, né, esse referencial do jeito que eu tomei, né, que a força agindo no pedacinho da corda é dmg na direção x chapéu, eu tenho que a energia potencial, ela pode ser escrita como menos dmg x, né? Se eu considero, obviamente, eu estou considerando aqui como
x igual a zero, u igual a zero. Então, se eu estou numa alturinha x, do ponto mais alto da corda, eu tenho que du é igual a menos dmgx. Agora, se a corda tem uma densidade uniforme, né, se a densidade dela é lambda, eu vou falar para vocês que dm é lambda ds, certo? Onde, de novo, como a gente fez na aula passada, ds é esse pedacinho aqui da corda, tá? Que eu posso quebrar entre dy e dx, tá? Então, eu vou querer minimizar a seguinte integral. Integral de du igual a menos integral de a até b, lambda gx ds, que é menos integral de x1 até x2, falta um 2 aqui, de lambda gx raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx. Tá bem? Pois bem, essa é a função que a gente precisa minimizar. Então, a função f dentro da integral, eu vou escrever simplesmente, eu posso ignorar o lambda e o g, né, porque são constantes, eu posso simplesmente pensar que a função f é x raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá bem? Bom, com isso, pessoal, eu vou aplicar agora a equação de Euler. Aplicando a equação de Euler, logo de cara, eu tenho que a função não depende explicitamente de y. Isso facilita demais, porque del f, del y é zero, e del f, del y' é simplesmente x, y' dividido por raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. De modo que a gente pode usar, claramente, aquela mesma tática que a gente usou na aula passada, o quê? Escrever a equação de Euler simplesmente como, né, menos d dx de x, y', raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a zero, porque isso daqui vale zero. Então, escrever como simplesmente isso daqui igual a uma constante, né? X, y' sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a c, que é uma constante. Bem, agora basta resolver isso daí. Para isso, eu vou levar o quadrado dos dois lados. Escrevo, então, x ao quadrado, y' ao quadrado é igual a c quadrado vezes 1 mais y' ao quadrado. Se eu pegar tudo que tem y' e trazer para o mesmo lado, eu fico que x quadrado menos c quadrado, y' ao quadrado, é igual a c quadrado. Logo, y', que é dy dx, é igual a c sobre raiz quadrada de x quadrado menos c quadrado. Ou seja, y é igual a integral de x1 até um x qualquer, de c sobre raiz quadrada de x quadrado menos c quadrado dx. Tá? Então, pessoal, essa integral aqui, ela não é tão difícil, ela parece ser difícil, mas não é. Se eu tirar o c, o c aqui, fazer x sobre c quadrado, aqui vira 1, né? Eu posso fazer, então, a substituição de variável do tipo x é igual a c cosseno hiperbólico de θ. Isso não é uma substituição tão absurda assim. Aqui é 1 também, né? De modo que x é igual a c seno hiperbólico de θ de θ, né? E raiz quadrada de x quadrado menos c quadrado fica simplesmente c quadrado cosseno hiperbólico ao quadrado de θ menos c quadrado, e a gente sabe que raiz quadrada de cosseno hiperbólico de θ ao quadrado menos 1 é igual a seno hiperbólico de θ. Então, isso aí fica c seno hiperbólico de θ. Vocês percebam que agora vão ter dois seno hiperbólicos que a gente consegue cancelar, então, de modo que a integral fica simplesmente integral de θ0 até θ
de C vezes C, seno hiperbólico de θ, dividido por C, seno hiperbólico de θ. Esses dois caras eu cancelo. Então, o y é simplesmente C vezes θ menos θ0. Ou seja, a função que descreve o formato da corda é simplesmente, lembrando que θ, ele relaciona com x através de um cosseno hiperbólico, é simplesmente y igual a c vezes arco cosseno hiperbólico de x sobre c, né, que é o θ, mais a, mais uma constante. Ou ainda, x é igual a c vezes cosseno hiperbólico de y menos uma constante dividido por outra constante. Onde a e c são constantes que eu acho a partir da posição da corda, tá? A partir de x1, y1, x2, y2. Tá bem? Então, eu achei o formato. Ou seja, essa curvinha que forma aqui a corda quando eu penduro, ela é do tipo x igual a seno hiperbólico de y, tá? Onde eu estou falando que o x é essa para baixo e o y está para cá. Tá bem? Agora, pessoal, se eu tivesse escrito esse sistema de coordenadas aqui, eu escrito esse sistema de coordenadas, y para cima, x para a direita. Qual que seria o resultado? Obviamente, o resultado seria y igual a uma constante vezes cosseno hiperbólico de x menos uma constante sobre c. Certo? Percebam que eu não me preocupo com o sinal aqui, né? Apesar do x estar para cá, aliás, do y está para cima aqui, o x está para baixo, porque eu tenho uma constante, né? A constante leva com ela o sinal. Tá bem? Mas vocês concordam comigo que quando eu inverto o sistema, né, eu ponho o y na vertical e o x na horizontal, então eu teria a mesma expressão, só que trocando x por y. Tá joia? Bem, agora, por que eu não faço isso? Por que eu não resolvo y na vertical como eu sempre fiz? Né? Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Vamos tentar resolver o problema colocando o y na vertical. Se eu lembrar do problema da braquistócrona, que a gente fez na aula passada, se eu colocasse o y na vertical, o f ele ia ficar raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Desculpa, isso é o que a gente tinha na aula passada, desculpa, eu não transformei ainda. Na aula passada, a gente tinha, para o problema da braquistócrona, que era a raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado sobre raiz de x. Né? Isso foi o que a gente chegou na aula passada. E o problema da catenária, a gente chegou hoje que é x raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Nos dois casos, a função f não depende explicitamente de y. Tá? O que facilita a nossa vida, porque a gente pode ter, então, que del... Ops. Meu del ficou feio. A gente pode ter, então, que del f, del y é zero. Isso facilita demais o nosso cálculo, como a gente já viu. Então, isso é uma estratégia que a gente usou para resolver o problema de uma forma mais simples. Agora, eu posso, né? Então, né, só lembrando aqui vocês que a equação de Euler, que era del f del y menos d dx del f del y igual a zero, ela se reduz a um d dx de del f del y igual a zero, que é uma forma mais simples, que é del f del y igual a uma constante. Tá? Foi isso que a gente fez nos dois últimos exemplos. No último exemplo da aula passada e no exemplo da catenária. Tá? Pois bem,
Agora, o que que acontece se, por exemplo, eu pegar a catenária e resolver ele pelo problema usando o sistema de coordenadas que a gente tem costume, y e x. Tá? Se eu faço isso, a integral, ela vai dar uma integral, obviamente, de como y eu estou colocando para cima, então fica lambda, não fica menos, tá? Fica mais. Lambda gy ds, que fica lambda gy raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado dx. Tá bem? De modo que a função f, agora, é uma função f, é igual a y raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Tá? Note que agora del f, del x é zero. Mas del f, del y não é zero. Então, percebam que, simplesmente por eu escolher o sistema de coordenadas de uma forma distinta, muda a função f. Agora, muda a resposta? Não. Não é para mudar a resposta. Tá? Se você fizer dos dois jeitos, vocês têm que obter a mesma resposta. O que vai mudar é que, num caso, é y de x, no outro caso, é x de y, porque você inverteu o sistema de coordenadas. Tá? Então, obviamente, o que se chamava de y se chama de x, e o que se chamava de x se chama de y. Tá? Mas, fora isso, não é para mudar nada. Bem, vamos ver aqui, vamos tentar fazer essa conta. Olha lá. Eu tenho que del f, del y ser raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. E del f, del y' vai ser igual a y' dividido por raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Certo? Percebam que isso aqui não é zero. Ou seja, a equação de Euler, ela tem que ser resolvida inteira. De modo que eu vou precisar derivar em x esse cara. Mas não é derivadinha fácil dessa derivadinha parcial. É derivada total. E a derivada total, eu tenho que derivar tudo. Né? Então, eu tenho que fazer del f, del y. Aliás, tem que derivar isso aqui em relação a y, dy dx. Tem que derivar isso aqui em y', dy dx. Ou seja, eu fico com 1 mais y' ao quadrado, menos d dx de y', dividido por raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, igual a zero. Agora, a derivada em x desse cara aqui, não é um negócio, ela não é um negócio difícil, mas também é um negócio que é fácil de errar a conta. Eu nem sei se eu não errei aqui, mas se eu não errei a conta, fica 1 mais raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado daqui, e essa derivada vira menos y', raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, menos y duas linhas, raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, mais y' duas linhas, sobre 1 mais y' ao quadrado, elevado a 3 meios, igual a zero. Ou seja, a equação de Euler torna-se essa coisinha bonita aqui embaixo, que depende de aliás, depende só de y' e y duas linhas, aliás, depende de y também. Tá aqui, y' e y duas linhas. Ou seja, é uma equação extremamente complicada de resolver. Tá bem? Então, pessoal, note que quando você tem o y de x, né? Quando eu estou usando o sistema de coordenadas y de x, eu tenho esse sistema completamente difícil de resolver. Só que se eu resolvo colocar o x aqui, o y aqui, né? Ou seja, rodar esse cara,
como a gente fez no começo da aula, a equação fica simplesmente x vezes y' dividido por raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a constante. Ou seja, a gente resolve muito mais fácil. Tá bem? Então, percebam vocês que a escolha do eixo, muitas vezes, é fundamental para que a solução do problema seja fácil. Tá? Então, a dica é, se você conseguir eliminar a variável dependente y da função f, o faça. Tá bem? Que você vai tornar a sua vida muito mais fácil. Tá? Agora, se eu escrever assim, né, é impossível de resolver? Não é. E tanto não é que existe um meio um pouco mais fácil de resolver. Ao invés de ter que fazer tudo isso daqui, ó, de conta. Tá? E o método para resolver, quando eu escrevo dessa forma aqui, é o que eu vou chamar para vocês, tá? Segunda forma da equação de Euler. Tá bem? A segunda forma da equação de Euler é aquela que eu posso usar quando a função f não depende explicitamente da variável independente x. Tá? Se vocês olham o f da catenária, que a gente acabou de resolver, ele era y raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Certo? Isso daqui não depende explicitamente de x. Eu não tenho x aqui. Tá? Então, nesse caso, quando eu escrevo a minha função f e eu escrevo ela de modo que que o x não aparece nela, eu posso resolvê-la de uma forma um pouquinho distinta. O que eu posso fazer? Bom, primeiro, df dx vai ser del f del y, dy dx, mais del f del y', dy' dx, mais del f del x, dx dx. Mas isso daqui é 1 e isso daqui é 0. De modo que df dx é simplesmente del f del y vezes dy dx, que é y', mais del f del y vezes dy' dx, que é y duas linhas. Certo? É isso daqui. Professor? Pois não. Só uma dúvida, você comentou que del f del x é 0, mas para o caso que a gente está estudando, né? É só porque está independente. Não, o que eu falei é, Só isso. se a função não depende explicitamente de x. E eu estou dando um exemplo para vocês da catenária, né? Que se eu escrevo de novo a catenária com y para cá e x para cá, a função f é y raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Perceba que o x não aparece. É o que a gente acabou de fazer. Sim, não, tá certo. Desculpa, foi o sono. Tá bom. Tá joia? Mais alguma dúvida, pessoal? Porque um monte de x e y', o negócio fica meio chato mesmo. Professor, eu ia perguntar com relação à substituição de variável. Assim, aquela escolha do cosseno hiperbólico foi arbitrária? Não, é porque a função é porque é uma função do tipo x quadrada menos constante, raiz quadrada. Então, a gente sabe, né, que cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1 é igual a seno hiperbólico ao cosseno hiperbólico ao quadrado. Né? Então, é a mesma coisa quando a gente tem ao contrário. Quando a gente tem 1 menos uma constante menos x quadrado, a gente substitui por cosseno. Cosseno. Uhum. Porque a gente sabe que 1 menos cosseno quadrado é igual a seno ao quadrado. Então, é só isso. Beleza. A cara da função meio que disse para mim qual substituição fazer. Tá. Obrigado. Uhum. Lázaro, eu tenho uma pergunta também. Manda ver. No slide anterior, no meio da tela,
Na equação de Euler está lá que o menos d y' sobre raiz de 1 mais y' quadrado dx, essa derivada ela não vai ser uma constante, né? Você abriu desse monte de coisa, Uhum, com 1, 2, 3, 4 termos. uhum. Eu não entendi por que isso não vai ser uma constante, já que, pelo menos É porque eu visualmente, tenho... isso não depende implicitamente de Não, mas, x. mas isso daqui seria uma constante se ela fosse igual a zero, se a derivada fosse zero, né? Agora a derivada não é zero, tem esse termo aqui fora. Sim, entendi, então, mas por que você derivando esse termo em relação a x, porque em relação a x isso seria constante, né? Não, Explicitamente, não tem nenhum x ali não, visível. mas veja, é derivada total, né? Não é derivada parcial. É d dx, não é del x. Né? Tá. Lembra lá do curso de cálculo 2, eu acho, né? E, Não, então, isso, a regra eu lembro, o problema é que eu não estou entendendo muito bem o contexto aqui, aí, porque parece que nos outros exercícios tinha alguma coisa que era tudo em y', né, ou no caso y' ao quadrado, né, aquela raiz, e aquilo não precisa, não deu um resultado diferentão, sim, entendeu? você está falando isso daqui. Isso. Tá, mas veja, era porque eu tinha isso igual a zero, eu não tinha esse outro termo aqui, Hum. certo? Porque com esse outro termo, o que eu estou escrevendo para você? Eu estou escrevendo que d dx de toda essa bagunça aqui é igual a menos raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. Ah, Não é tá. igual a zero mais. Tá, então você tá meio Mais, que na verdade. fazendo. Tá. Agora eu tenho que integrar os dois, eu tenho que, no caso, integrar dos dois lados, por exemplo. Ah, tá. Você integrou, então, tá. Não, nesse caso eu derivei, né? Eu preferi derivar, mas Tá, um jeito que eu poderia fazer seria integrar dos dois lados, por exemplo. tá, Tá bom? tá bom. Então vamos continuar aqui, pessoal. Então, agora, né, a gente está assumindo que a função f não depende explicitamente de x. De modo que d dx, né, vai ficar del f del y, dy dx, del f del y', dy' dx, e esse termo aqui é zero porque não depende explicitamente de x. Tá? Perceba, isso aqui só não existe porque é uma condição que eu falei. Não depende explicitamente de x. Tá? Então, eu vou falar para vocês que df dx é igual a y', del f del y, mais y duas linhas, del f del y'. Agora, eu vou fazer uma manipulação matemática legal aqui. Que é, por outro lado, veja o seguinte. Eu faço d dx de y', del f del y', eu tenho que isso aí é igual a y duas linhas, del f del y', mais y' d dx de del f del y'. Certo? Certo? Só regra do produto aqui. Nada mais. Então, eu vou isolar esse termo aqui, eu tenho que y duas linhas, del f del y' é igual a d dx de y' del f del y', menos y' d dx df del f del y'. Por que eu fiz isso? Eu posso pegar esse cara aqui e substituir aqui agora. É o mesmo. Certo? Então, se eu substituo, né? Antes disso, deixa eu lembrar vocês que da equação de Euler, eu tenho que d dx de del f del y' é igual a del f del y. Certo? Equação de Euler. Então, eu posso escrever isso daqui como del f del y. Certo? E agora, então, eu vou substituir lá em cima. Então, eu vou ter aqui df dy, df dx
é igual a y', del f, del y, mais d dx de y', del f, del y', menos y', del f, del y. Percebam que isso é igual a isso. Ou seja, eu cancelo. Ou seja, eu tenho que df dx é igual a d dx de y', del f, del y'. Ou seja, eu posso escrever ainda como df dx menos d dx de y', del f, del y' é igual a zero. E a soma das derivadas é a derivada das somas. Ou seja, eu posso escrever que d dx de f menos y', del f, del y' é igual a zero. Ou seja, se a derivada desse cara aqui é igual a zero, eu tenho que esse cara aqui é uma constante. Ou seja, eu tenho que f menos y', del f, del y' é uma constante. Ou seja, isso daqui é a segunda forma da equação de Euler. Isso daqui é o que eu chamo de segunda forma da equação de Euler, e ela é válida se e somente se f não depende explicitamente de x. Tá bem, pessoal? Porque, perceba, é o fato de não depender de x explicitamente que eu zerei esse cara aqui. Se eu não tivesse zerado esse cara, não tinha como chegar nesse cara, nesse resultado. Tá bom? Então, essa... Professor, Pois não. só para confirmar, vale, quer dizer, essa segunda forma vale quando f não depende explicitamente de x, mesmo se tiver uma troca do meu eixo, né? Veja, você escreveu o seu eixo de uma forma e de modo que a sua função f não dependeu de x. Só isso. Por exemplo, vamos fazer o exemplo da catenária para ficar mais claro. Tá bom? Perfeito, obrigado. Então, vamos seguir adiante e vamos fazer o exemplo da catenária, usando agora a segunda forma da equação de Euler. Para isso, né, a função, nesse caso, ela ficaria aquela função do tipo y raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, que é aquela que a gente está usando o y para cima e o x para cá. Tá? Bom, vamos usar a segunda forma da equação de Euler. Né? Então, a segunda forma é que f menos y' del f del y' é igual a uma constante. Né? E del f del y' é igual a y sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, que é a derivada desse cara em relação ao y'. Certo? Então, a equação de Euler da segunda forma fica aqui, y raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, isso aqui é f, menos y vezes y' ao quadrado, sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado, que na verdade é y' vezes esse cara, é igual a uma constante. Então, agora eu posso multiplicar aqui e escrever que y vezes 1 mais y' ao quadrado, menos y' ao quadrado, sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a constante. Perceba que y vezes y' ao quadrado, menos y vezes y' ao quadrado, eu posso cancelar, de modo que a solução fica simplesmente y sobre raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a uma constante. Certo? Simples assim. Ou seja, eu elevar ao quadrado, eu tenho que y ao quadrado, dividido por 1 mais y' ao quadrado é igual a constante ao quadrado, ou seja, eu tenho que y ao quadrado menos constante ao quadrado é igual a c quadrado y' ao quadrado. Então, eu tenho que y' sobre raiz quadrada de 1,
de y ao quadrado menos constante ao quadrado é igual a mais ou menos 1 sobre constante. Eu posso esquecer o sinal de menos aí, porque eu posso deixar o sinal dentro da constante, de modo que eu tenho que integral de dy sobre y ao quadrado menos c quadrado é igual a mais ou menos 1 sobre c dx, integral disso, né? E agora eu esqueci o sinal, eu fico que é x sobre c mais a integral que eu tenho aqui é exatamente aquela integral que a gente resolveu no caso anterior, cuja solução é y igual a c cosseno hiperbólico de θ. Certo? Aliás, desculpa, falei bobagem. Eu vou para resolver essa equação, eu faço a substituição de y igual a cosseno hiperbólico de θ. Desculpa, agora fui eu que fui pego pelo sono. Tá bem? Tá joia? Se eu faço essa substituição, a integral fica simplesmente integral de seno hiperbólico de θ de θ sobre c seno hiperbólico de θ, que dá igual a θ, de modo que o y fica igual a c cosseno hiperbólico de x sobre c mais uma constante, que é exatamente o resultado que tínhamos. Se você lembra, quando a gente fez o catenário lá atrás, eu tinha que x é igual a uma constante vezes cosseno hiperbólico de y sobre c mais uma outra constante. Certo? Qual que é a diferença? A diferença é que agora o meu y está na vertical e o x na horizontal. Quando eu fiz o problema no começo da aula, o x estava na vertical e o y estava na horizontal. Tá? Então, só troca o x por y aqui. A solução, obviamente, é a mesma. Então, percebam vocês que, quando eu escolho o y de x, o y na vertical, nesse caso, né, que a função depende de y, mas não depende de x, eu não estou com a vida toda perdida, não. Tá? Eu não preciso chegar naquelas expressões absurdas. A gente pode chegar em expressões muito mais simples. Tá? A gente só precisa usar a segunda forma da equação de Euler. Tá claro, pessoal? Bem, imagino que está claro, ninguém perguntou mais nada. Agora, deixa eu deixar o problema um pouquinho mais complicado. Vamos deixar o problema um pouquinho mais complicado. Vamos dizer que eu tenho múltiplas variáveis dependentes. Tá? Então, veja, a gente veio tratando problemas em duas dimensões, onde eu tenho um y que depende de x. E vamos pensar um problema, né, que tem só uma variável independente, né? Que isso é uma das condições para a gente trabalhar com a equação de Euler. Tem uma variável independente. Mas vamos supor que a gente tem diversas variáveis dependentes, tá? Diversas variáveis dependentes. Então, imagina que eu vou descrever o caminho que uma mosca percorre para ir do lado de um quarto para o outro. Tá? Então, a mosca voa. Ou seja, ela pode, se eu pensar num quarto, eu posso pensar num sistema de coordenadas x, y e z, de modo que eu vou falar que que x é variável independente, de modo que eu tenho o y que depende de x e o z que depende de x, de modo que eu tenho duas variáveis dependentes de x. Tá? E se eu quiser encontrar qual caminho que a mosca faz, né, eu tenho que resolver y de x e z de x. Certo? Agora, de forma geral, eu posso ter e não
variáveis dependentes? Eu posso ter y1, y2, yn. Tá? Então, se eu tenho isso, pessoal, eu vou falar para vocês que a minha função f é uma função f que depende de y1, y1', y2, y2 linhas, yn linha e x. Tá? Ela pode depender de tudo isso daí. Tá? E para cada yi, vou fazer exatamente aquilo que eu já fiz. Quer dizer o quê? Quer dizer que, para esse dado yi, a solução é esse cara. A solução é o yi de x e 0. Mas eu vou escrevê-lo como um yi de x e alfa, que é igual a um yi de x e 0, mais alfa eta i de x, onde o eta i, ele obedece todas as condições que os etas já vinham satisfazendo, ou seja, ele é derivável, né, até 2 vezes pelo menos, e é 0 nos pontos de partida e de chegada. Então, o extremo que eu quero calcular é dessa integral. É de uma integral que vai de x1 até x2, de uma função f que depende de y e y', né, para todos os i's, e depende de x. Tá? Então, eu vou fazer a mesma matemática que eu fiz na aula passada para provar a equação de Euler para vocês. Né? Então, eu vou, de novo, partir do pressuposto do zeta-i, né? Que o eta-i vale 0 nas condições x1 e x2 e que ela é derivável. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a derivada em alfa. E lembrando que alfa igual a 0 é a solução do extremo da integral. Então, eu tenho, de novo, igual na aula passada, dj de alfa é igual a integral de x1 até x2 de d alfa de f. Tá? Agora, o d de alfa de f, vocês concordam comigo que é uma somatória em i, de i igual a 1 até não, de del f, del yi, menos d dx, del f, del y', vezes eta i dx. Aliás, o dx vem da integral. Como que o professor chegou nisso? Isso é basicamente isso daqui, né, pessoal? Para cada yi, eu tenho que del f, del yi, del alfa, e depois eu tenho mais del f, del yi, linha, del yi, linha, del alfa, e assim por diante. Agora, isso daqui eu sei que é eta i, isso daqui eu sei que é eta i, linha. E daí eu fiz, de novo, aquela regra da cadeia para integral, integração por partes, desculpa, e eu transformo isso daqui. Vocês lembram? A gente fez isso na aula passada, no caso de eu ter só um y. Quem não lembra, dá uma olhadinha na aula passada. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer para todos os yi's. Tá? Não é para só um, é para todos. Tá? Então, só para quem, porventura, esqueceu, né? A gente fez para todos, a gente faz agora para todos os yi's. Tá bem? Então, veja, a integral vira isso daí. Mas note o seguinte, note, cada eta i é uma função qualquer que é contínua, com derivada contínua, e que obedece eta i igual a de x1 igual a eta i de x2 igual a 0. Vocês concordam? Então, eu posso escolher eta i qualquer para qualquer i. Ela só precisa obedecer isso daqui. De modo que, para aquela integral, para essa integral aqui ser 0, né? Eu preciso que cada termo da somatória seja 0, independentemente. Tá? Por quê? Bom, imagine que eu escolho, imagine que eu tenho i indo de 1 até 3. Digamos que eu escolho
por algum motivo, eta1 e eta2 igual a zero, o eta1 e eta2 igual a zero satisfaz, né? Porque a derivada é contínua, a derivada de zero dá zero, a derivada segunda de zero dá zero, e eta1 de x1 é igual a eta1 de x2, que é zero, porque é zero. Tá? Eu só tenho um eta3 que é diferente de zero. Então, esse cara aqui tinha que dar zero. Para o y3. A mesma coisa se eu só escolhesse o eta1 diferente de zero. Esse cara teria que dar zero para o eta1, para o y1. E assim por diante. Ou seja, cada um desses caras tem que dar zero, independentemente. Senão, essa integral, eu não garanto que essa integral dá zero. Então, para garantir que essa integral dá zero, eu preciso que cada um desses termos seja zero. Ou seja, eu preciso que del f, del y, i, menos d dx de del f, del y, i linha, é igual a zero. Ou seja, eu vou ter, então, pessoal, uma equação de Euler para cada uma das variáveis dependentes. No final das contas, como eu tenho e não variáveis dependentes, eu vou ter um sistema de e não variáveis e e não equações para resolver. Tá bem? Então, eu vou ter n equações dessa e n variáveis y. Tá bem? Então, esse é o problema que surge quando eu tenho várias variáveis dependentes. Agora, em muitos casos, pessoal, em diversos casos, uma infinidade de casos, o que acontece é que, pelo menos, algumas dessas e não variáveis, elas possuem algum tipo de vínculo entre si. Tá? Elas possuem algum tipo de restrição. E essa restrição não permite que o y1 varie a seu bel prazer, porque ele depende de uma variação do y2, por exemplo. Tá? Então, o tipo de movimento vai ficar limitado. Sorte que a gente sabe resolver esse problema também. Como que a gente faz para resolver um problema de múltiplas variáveis dependentes com vínculo? Tá? Para isso, vamos propor um probleminha. Imaginar que tem uma formiguinha andando sobre uma bola, dessas bolas de praia. A bola tem raio, é rão. Então, eu tenho aquelas bolas de brincar na praia, e eu tenho uma formiguinha aqui em cima dela. Então, a formiguinha está andando em cima dessa bola. Tá? Esse problema, perceba o seguinte, ele tem 3 dimensões. Tá? E 2 delas podem depender de x. Eu posso escrever, então, que y depende de x e z depende de x. Vamos supor que a origem do sistema de coordenadas que eu estou usando é o centro da bola. Então, vamos dizer que a bolinha está parada e o centro da bola é o zero. É o centro é a origem do meu sistema de coordenadas. Se eu faço isso, pessoal, eu vou ter que y e z, eles não podem variar de forma independente. Tá? Por quê? Porque, lembra, se eu estivesse tratando a mosca pode sair voando. Então, a mosca pode sair voando, então o y e o z de x, eles podem tomar qualquer valor, em princípio. Mas a formiga não. A formiga não sai voando. Então, ela tem que andar sobre a bola. Para ela andar sobre a bola, o movimento dela deve obedecer o quê? Deve obedecer que x² mais y² mais z² é igual ao raio ao quadrado da bola. Certo? Porque ela não vai poder sair voando. Então, percebam vocês que existe um vínculo, tá? Que liga as coordenadas. Tá? Então, vamos assumir
Vamos assumir, como assim a gente já fez antes? Professor, Claro. você pode explicar esse vínculo melhor de onde surgiu? Olha, o raio da esfera é constante, certo? Certo. Então, se eu estou andando em cima da esfera, e o centro do meu sistema de coordenadas é o centro da esfera, eu tenho que x² mais y² mais z² é igual ao raio ao quadrado, certo? Equação de uma esfera. Concorda? Ah, tá, entendi. Só isso. Tá. Tá bom? Perfeito. Uhum. Então, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa, matemática que eu fiz já 2 vezes nessas últimas aulas, que é o quê? Assumir o y é um y de x e alfa, do tipo que y de x e 0 é a solução. Então, se eu estou falando para vocês que eu quero levar a formiguinha desse ponto aqui até esse ponto aqui, mas ela está andando em cima da bola, né? Então, eu quero saber qual que é o menor caminho que ela vai tomar. Veja, eu vou ter que falar para vocês que o y de x e 0 é a solução, e eu vou falar que alfa eta y de x é a variação. E a mesma coisa para z. Eu vou falar para vocês que z de x e alfa é a expressão, de modo que z de x e 0 é a solução, e alfa eta z de x é a variação em torno dessa solução. Certo? Mesma coisa que a gente já veio fazendo. Mesma coisa que a gente fez aí há pouco. Bem, sendo assim, né? Sendo assim, tomando que o y de x0 e z de x e 0 são as soluções dos extremos da integral, né? Então, pessoal, eu tenho que, se o caminho y de x muda por causa de eta y de x, obrigatoriamente, vou até grifar aqui, ó, obrigatoriamente, o caminho z também deve mudar, porque o r é constante. Certo? Note vocês. Eu estou vindo aqui com a formiguinha. Esse aqui é o caminho ideal. Digamos que esse aqui seja o caminho ideal. Daí, se nessa posição x aqui, eu desloquei o meu y um pouquinho, eu tenho que deslocar meu x também, meu z também. Porque senão, essa expressão aqui não fecha. Certo? Porque se eu mantiver o x constante e variar o y, eu tenho que obrigatoriamente variar o z, porque o r tem que ser mantido constante. Tá joia? Ou seja, o eta y e o eta z, eles não podem ser escolhidos de formas aleatórias, como foi no exemplo anterior de variáveis dependentes que não tinham vínculo. Tá? Então, vamos tentar resolver o problema considerando isso. Tá? Por esse caso, pessoal, a gente vai escrever a função, né? Vamos fazer o caso para x, y e z. Vai ser uma função f de y, y', z, z' e x. E vamos definir uma segunda função que eu vou chamar de função de vínculo. Tá? Vou chamar de função de vínculo. Essa função de vínculo eu vou chamar de g. Essa função g vai depender só das variáveis, não vai depender das derivadas, tá? Vai depender de y, z e x. Tá? No caso da esfera, né, da bola, essa função g, ela seria escrita, né, da seguinte forma. Seria escrita da seguinte forma. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Por quê? Porque eu vou escrever a função g e vou defini-la de modo que é uma função nula. Ou seja, a função g de y, z e x era igual a zero. Sempre. Ah, professor, mas como que eu faço isso? Ué, exatamente como eu fiz aqui, ó. Eu só trouxe o r
para dentro da função. Então, a função g de y, z e x, ela é igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Simples assim. Não tem nenhum segredo. Tá? Então, se eu defino a função g dessa forma, né, eu vou poder, então, resolver a equação do movimento, né, vou poder resolver y de x e z de x de duas formas distintas. Eu quero que vocês percebam. A primeira delas é simplesmente usar a função de vínculo g, né, para escrever z de x em termos de y. Ou seja, a função que era a função f de y, y', z, z', ela se torna apenas uma função f de y, y' e x. Ou seja, ela se reduz a uma equação de Euler de apenas uma variável. Ah, professor, como que você fez isso? Ué, é simples. Nesse caso, era só eu falar que z é igual a raiz quadrada. Digamos que eu consiga tratar, por exemplo, o z é sempre positivo, ou o z é sempre negativo. Ou então, no caso geral, que seria mais ou menos, tá? Raiz quadrada de r ao quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Percebam que, nesse caso, todo lugar que aparece o z na minha função f, eu posso substituir por raiz quadrada de r ao quadrado menos x quadrado menos y quadrado. Ou seja, o z some. Tá legal? O z some. Então, eu reduzo essa expressão que dependia de duas variáveis dependentes para uma expressão que só aparece uma variável dependente. Tá? Esse é um jeito. O segundo jeito, né? Bom, é só para reescrever o que eu já escrevi, né? Nesse exemplo, né, a gente pode fazer a substituição de z por isso daqui. Bom, agora, um segundo jeito, um jeito mais interessante, manter a função f de y, y', z, z' e x, com todas as variáveis dependentes. Tá? E sair calculando isso daí, usando a mesma matemática que a gente usou há pouco para função de Euler, equação de Euler com várias variáveis dependentes. Tá? Como? Escrevendo que dj de alfa é igual a integral de x1 até x2 de d de alfa, f de y, y', z, z' e x, dx. Então, se eu faço isso, pessoal, vocês concordam que da equação de Euler, como a gente já veio resolvendo, essa integral dá integral de x1 até x2 de del f, del y, menos d dx, del f, del y', vezes del y, del alfa. Isso daqui é o meu eta y, certo? Mais del f, del z, menos d dx, del f, del z', vezes del z, del alfa, esse é o meu eta z, dx, igual a zero. Tá bem? Isso daqui não tem surpresa nenhuma, né? A gente acabou de fazer isso 2 vezes nesse curso já. A gente fez uma vez na aula passada para a equação de Euler simples, né, com uma variável dependente, e a gente fez há pouco para várias variáveis dependentes. Tá bem? Mas perceba o seguinte, del y, del alfa e del z, del alfa não podem ser escolhidos aleatoriamente. Por quê? Porque tem o vínculo, né? Por causa do vínculo, a gente não pode resolver de forma independente cada termo, como foi feito no caso sem vínculo, pois a variação de y acarreta uma variação em z. Em outras palavras, del y, del alfa e del z, del alfa não podem variar de forma independente. Tá? Mas,
eles devem variar seguindo o imposto pela equação de vínculo. A equação de vínculo é o G, que depende de Y, Z e X, e é igual a zero. De G, eu posso escrever o seguinte, eu posso fazer dG de alfa. dG de alfa, o que é? É del G, del Y, del alfa, mais del G, del Z, del alfa, isso é igual a zero. Certo? Porque o G é zero. Tá? Ah, professor, você não fez del G, del X. É, porque o X não depende de alfa. O X não depende de nada. Ele é independente. Certo? Independente. Bom, se isso é igual a zero, vocês concordam que eu tenho que del G, del Y, vezes del Y, del alfa, é igual a menos del G, del Z, del alfa. Ou ainda, eu posso falar para vocês que a variação de Z em relação a alfa, ou seja, o eta Z, esse cara aqui, que é o eta Z, é igual a menos del G, del Y, dividido por del G, del Z, vezes del Y, del alfa, que é o eta Z, eta Y. Ou seja, percebam que o eta Z é igual a menos a derivada de G em relação a Y, dividido pela derivada de G em relação a Z, vezes eta Y. Ou seja, eta Z e eta Y agora estão ligados. Eles não são mais independentes. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse eta Z aqui e jogar lá. Então, a integral fica isso aqui, pessoal. A integral vai ficar esse negócio bonito aqui, ó. Del F, del Y, menos d dx, del F, del Y', del Y, del alfa, mais del F, del Z, menos d dx de del F, del Z', vezes menos del G, del Y, dividido por del G, del Z, del Y, del alfa. Percebam que eu tenho del Y, del alfa aqui, del Y, del alfa aqui. Então, eu posso colocar del Y, del alfa em evidência, de modo que eu tenho tudo isso daqui vezes del Y, del alfa. Então, eu tenho que del F, del Y, menos d dx, del F, del Y', mais del F, del Z, menos d dx, del F, del Z', vezes menos del G, del Y, dividido por del G, del Z, é igual, vezes del Y, del alfa, dx é igual a zero. Então, agora, eu tenho a integral disso, del Y, del alfa, vezes isso tem que valer zero. Tá? Mas tem um probleminha aí. Agora eu posso escolher del Y, del alfa de forma aleatória, concorda? Porque se eu escolho o del Y, del alfa de uma forma aleatória, a variação em Z se ajusta por causa desse cara aqui. Então, se eu posso escolher esse fulano de forma aleatória, e essa integral tem que dar zero sempre, obviamente que esse ciclano tem que ser zero sempre. Ou seja, del F, del Y, menos d dx de del F, del Y', mais del F, del Z, menos d dx de del F, del Z', vezes menos del G, del Y, dividido por del G, del Z, tem que ser igual a zero. Ponto. Certo? Então, pessoal, eu tenho essa solução, essa equação que eu tenho que resolver. Mas tem um jeito bonitinho de resolver isso, que é o quê? É isolar. Veja, como isso aqui é igual a zero, isso aí é igual a zero, eu vou isolar de um lado funções que dependem, derivadas que dependem de y, e do outro lado derivadas que dependem de z. Ou seja, vou escrever assim, ó, del F, del Y, menos d dx de del F, del Y', 1
sobre del G, del Y é igual a del F, del Z, menos d dx de del F, del Z', vezes 1 sobre del G, del Z. Certo? Só que, note o seguinte, esse lado é uma função de x. Esse lado também é uma função de x. Certo? Porque o z é um z de x. E o y é um y de x. Tá? Então, como os dois lados dependem de x e os dois lados são iguais, eu vou falar que os dois lados são iguais a uma função que eu vou chamar de menos lambda de x. O sinal de menos aí só está por conveniência. Função lambda é uma função de x. Certo? De modo que essa função lambda eu vou chamar de multiplicador indeterminado de Lagrange. Tá? É indeterminado que a gente não conhece, a gente vai descobrir. Tá? De modo que a equação de Euler se torna del F, del Y, menos d dx de del F, del Y' é igual a menos del G, del Y, lambda x, isso para Y, e para Z, eu fico com del F, del Z, menos d dx, del F, del Z', igual a menos del G, del Z, lambda de x. Certo? Então, percebam, eu tenho uma expressão só para Z, que envolve só Z, e uma expressão que envolve só Y. Tá? E aparece esse lambda aí que eu nem sei quem é. E a gente vai descobrir. Pois bem. A equação de Euler, então, com problemas de vínculo, ela vai se tornar del F, del Y, menos d dx, del F, del Y', mais del G, del Y, lambda de x, igual a zero. Vai se tornar del F, del Z, menos d dx, del F, del Z', mais del G, del Z, lambda de x, igual a zero. Notem vocês que eu tenho duas equações de Euler, tá? Para achar Y e Z. Todavia, surgiu para mim uma terceira variável, que é o lambda. Então, em princípio, eu tenho duas equações, que é equação de Euler, e eu tenho três variáveis agora. Eu tenho Y de x, Z de x, e ainda enfiei um lambda de x aqui no meio. Mas eu tenho mais uma equação aí, que é a equação de vínculo. Tá? Eu tenho mais uma equação, que é uma equação de vínculo, que é a equação G. E de forma geral, se eu tiver e não variáveis, eu posso ter N equações de vínculo envolvendo elas. Não preciso ter uma equação de vínculo, eu posso ter várias equações de vínculo. E cada equação de vínculo eu vou chamar que é um GJ, que depende do YI de x. Certo? Então, se eu tenho isso, eu vou ter e não equações do tipo del F, del YI, menos d dx, del F, del YI', mais soma em J igual a 1 até E', del GJ, se J era para ser pequeno aqui, del YI, esse Izinho era para ser pequeno aqui também, lambda I de x igual a zero. Percebam. O lambda I, não, lambda J, perdão, pessoal. Estava errado aqui, que é lambda J. Tá? Então, percebam o seguinte, até vocês que têm as notas de aula aí, corrijam na nota de aula, isso é importante. Isso aqui é lambda J, tá? Eu errei na digitação. Percebam o seguinte, para cada função, função y de i, eu tenho
eu tenho del F, del YI, menos D dx, del F, del YI, linha, mais uma soma em J, onde todas as funções de vínculo entram. Então, é del J, del G, J, del YI, lambda J de X. Então, eu tenho um lambda para cada equação de vínculo. Tá? Eu vou ter um lambda que envolve cada equação de vínculo. Então, note que eu vou ter N equações de Euler, mais M equações de vínculo. Ao mesmo tempo, eu tenho N variáveis dependentes, YI, M multiplicadores de Lagrange, lambda J. De novo, corrijam aí, por favor, nas notas, é lambda J. Tá bem? Foi um erro aí de digitação. O famoso copy and paste. Tá? De modo, pessoal, que eu vou ter agora um sistema de não mais eminho equações e não mais eminho incógnitas. Tá bem? Ou seja, é um sistema com um monte de equação e um monte de incógnita. No caso de eu ter só x, y e z, né, onde y e z são variáveis dependentes, eu tenho, então, eu tenho y, z e lambda, e eu vou ter, então, duas equações de Euler e mais uma equação de vínculo. Tá bom? Tá claro, pessoal? Bom, vamos fazer o exemplo da formiguinha, então, para ficar claro. Vamos resolver o exemplo da formiguinha aí, para ficar claro. Então, qual o caminho mais curto para a formiguinha, andando sobre uma bola de raio R1, ir de A para B? Então, eu tenho a bola, tenho a formiguinha está aqui no ponto a formiguinha quer ir para o ponto B. Qual o caminho mais curto que ela deve usar? Tá? Bem, a integral, obviamente, é uma integral de ds, como a gente já havia feito. É uma integral de x1 até x2 de raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado dx. Tá? Vamos escrever em coordenadas esféricas, que fica mais legal o problema e mais fácil de resolver. Em coordenadas esféricas, quem fez aí o curso de cálculo 2, eu acho, deve lembrar que é o quê? O caminho ds em coordenadas esféricas é raiz quadrada de r d θ ao quadrado, mais dr ao quadrado, mais r seno de θ dφ ao quadrado. Certo? E eu vou fazer isso daí em função de θ. Eu vou falar que θ é minha variável dependente. Independente, perdão. Eu vou escolher θ como minha variável independente, de modo que eu levo dθ para fora. E eu fico com r ao quadrado, mais r' ao quadrado, mais r seno θ, φ' ao quadrado, dθ. Ah, professor, mas por que você usou o θ e não o φ? Veja, porque para mim fica mais fácil, eu imagino que o problema fica mais fácil, tá? Porque se eu tivesse feito o φ como variável independente, eu ia ter o θ aqui. Então, minha equação de Euler ia aparecer a derivada em θ. Tá? Que é variável dependente. Eu não quero. Então, só pela mesma questão que a gente já veio fazendo lá nas últimas duas aulas. Tá? Então, por isso eu escolhi o θ como variável independente, de modo que perceba que não aparece φ na minha expressão. Aparece o R, que é uma outra variável dependente, mas não aparece o φ. Tá? Então, só por questão de facilidade. Então, se eu faço isso, eu tenho a equação de vínculo, que é o G depende de R, θ e φ, na verdade, só depende de R, que é R' menos R1 igual a zero. Ou seja, o raio da esfera constante. Tá bem? Com isso, pessoal, eu vou sair agora calculando as equações de Euler para esses caras. Né?
Vamos tomar as derivadas. Del F, del R. Olha que bagunça que fica. Fica R mais R seno de θ, φ' ao quadrado, dividido por raiz quadrada de R ao quadrado, mais R' ao quadrado, mais R seno θ, φ' ao quadrado. Del F, del R'. Fica R' dividido por R ao quadrado, mais R' ao quadrado, mais R seno θ, φ' ao quadrado. E del G, del R dá igual a 1. Certo? Legal. Vamos fazer para φ. Del F, del φ é 0. Del F, del φ' é φ' R seno θ ao quadrado, dividido por raiz quadrada de R quadrado, mais R' ao quadrado, mais R seno θ, φ', tudo ao quadrado. E a derivada de G em relação a φ, o G era R' menos R', então é 0, né? Então fica del G, del φ igual a 0. Tá? Então vamos escrever as equações de Euler. E, cara, para R, eu tenho que R' mais R' seno de θ, φ' ao quadrado, dividido por raiz quadrada de R' ao quadrado, mais R' ao quadrado, mais R seno θ, φ' ao quadrado, menos d de θ de R', raiz quadrada de R ao quadrado, mais R' ao quadrado, mais R seno θ, φ', tudo ao quadrado, mais lambda. Agora, o lambda é uma função de θ, né? Lembra? O lambda é uma função da variável independente. Mais lambda de θ vezes 1 igual a 0. Isso para R. Olha que expressão gigante. Para φ. Para φ é um pouco mais simples. Eu tenho que 0 menos d de θ de φ' R seno θ ao quadrado, dividido por raiz quadrada de R ao quadrado, mais R' ao quadrado, mais R seno θ, φ' ao quadrado, mais lambda de θ vezes 0 é igual a 0. Certo? Então, percebam vocês que temos essas duas expressões aqui. Tá? Bom, se eu tenho essas duas expressões, agora a gente escreveu as equações de Euler. Agora eu vou usar a equação de vínculo. Né? A equação de vínculo diz que R menos R' é igual a 0. Certo? A equação de vínculo diz que R menos R' é igual a 0. Isso aqui é a equação de vínculo. Portanto, R', desculpa, eu falei bobagem, pessoal. R menos R' é igual a 0. Estava com R' na cabeça. R menos R' é igual a 0. Esse é o vínculo. Portanto, R' é nulo e R duas linhas é nulo também. Né? Porque se o R é constante, o R' é nulo e o R duas linhas é nulo. Então, percebam, eu tenho uma expressão, duas expressões, três equações. Né? Eu tenho três equações e três incógnitas. Essas incógnitas são R', φ e lambda. Bom, o R' a gente já resolveu. O próprio vínculo já resolve o R'. O R' é igual a R', que é igual a uma constante. Certo? E agora eu posso substituir esses resultados da expressão de vínculo nessas equações aqui. De modo que tudo que tem R', zero, né? Esse cara aqui dá zero. Tem um R' lá em cima. Esse cara dá zero. Esse cara dá zero. Certo? Esse cara dá zero. E todo mundo que tem R' vira R'. Então a expressão fica R' mais R' seno de θ, φ' ao quadrado sobre R' ao quadrado mais R' seno θ, φ' ao quadrado mais lambda vezes 1 igual a 0. Isso vem dessa primeira expressão aqui. Da segunda, eu tenho que φ' vezes R seno θ ao quadrado, dividido por R ao quadrado, raiz quadrada, desculpa, de R ao quadrado mais R seno θ, φ', tudo ao quadrado, é igual a uma constante C. Tá bem? Essa expressão aqui origina-se
dessa daqui. Então, percebam que eu tenho duas equações e duas incógnitas. As incógnitas são φ e lambda. Eu posso fazer uma manipulaçãozinha matemática aí, né, tirando o R para fora. Eu tenho que 1 mais 1 seno de φ, seno de θ vezes φ' ao quadrado, dividido por raiz quadrada de 1 mais seno θ vezes φ' ao quadrado, mais lambda de θ. Isso daí, eu posso, então, observar que isso daqui nada mais é que a expressão de baixo ao quadrado. Então, fica raiz quadrada de 1 mais seno θ, φ', tudo ao quadrado, mais lambda de θ é igual a zero. Essa é a primeira expressão simplificada. Tá? E a segunda, eu posso elevar ao quadrado, de modo que eu fico com φ' ao quadrado, vezes R seno de θ, tudo à quarta, dividido por R ao quadrado, mais R seno θ ao quadrado, φ' ao quadrado, igual a uma constante ao quadrado. Certo? Então, eu posso fazer que φ' ao quadrado, vezes R seno θ à quarta, é igual a R ao quadrado mais R seno θ ao quadrado vezes φ' ao quadrado, é igual, vezes, tudo isso vezes uma constante ao quadrado. Eu posso isolar φ', então eu passei esse cara para cá, e pus em evidência, de modo que eu tenho que φ' ao quadrado vezes R seno θ à quarta menos constante ao quadrado vezes R seno θ ao quadrado, é igual a R ao quadrado, C constante ao quadrado. Então, eu tenho que o φ' é igual ao raio da esfera, vezes uma constante, dividido por raiz quadrada de R seno de θ à quarta menos C quadrado, R seno de θ ao quadrado. Então, basta que eu integre esse cara para achar a solução do problema. Tá? Então, percebam que eu tirei o seno de θ fora aqui, tá? Para facilitar a minha expressão lá dentro. Essa integral ela não é tão simples assim não, tá, pessoal? A gente chega numa integral bastante difícil, mas dá para fazer através de uma substituição de variável, chamando U de R sobre C cotangente de θ. De modo que eu tenho que DU é igual a R sobre C, cossecante ao quadrado de θ dθ. Cossecante ao quadrado é 1 sobre seno ao quadrado. Tá? Então, se eu faço isso, né, eu vou chamar o C sobre R de casinho, só para facilitar minha vida na hora de ficar indo para lá e para cá. Então, aí fica 1 sobre seno ao quadrado, vezes raiz quadrada de 1 mais 1 sobre k quadrado, menos 1 sobre seno ao quadrado de θ. Tá? O que eu fiz, eu puxei o seno para fora aqui. Então, ó, eu fico com dθ sobre seno ao quadrado, é o du, vezes k. Certo? Que a gente acabou de calcular. Né? A gente viu que o du era menos cossecante ao quadrado de θ dθ, vezes k. E aqui embaixo eu fico simplesmente com 1 sobre k ao quadrado, menos 1 menos k ao quadrado, o quadrado. Então, essa integral dá simplesmente integral de menos 1 sobre uma constante, eu posso chamar isso aqui tudo de uma constante, menos o quadrado, du. E a integral disso daí a gente sabe, né? Eu chamo U é igual a beta cosseno de um delta, eu tenho que du é igual a menos beta seno de delta, seno de delta de delta, então a gente tem que φ é igual a essa integral aqui, beta seno de delta de delta, dividido por beta raiz quadrada de 1 menos cosseno de delta ao quadrado mais A. Isso daqui, obviamente, é seno, cancela com seno, beta cancela com beta, essa integral dá simplesmente delta mais A, ou seja,
U é igual a beta cosseno de φ menos A. Consequentemente, φ é igual a arco cosseno de U sobre beta, mais A, que é o arco cosseno de cotangente de θ sobre K vezes beta, mais A. Ou seja, olha que expressão bonita. A turminha tem que saber trigonometria, senão está lascado, vai fazer um caminho longo. Tá? O φ de θ é o arco cosseno de uma constante gama vezes cotangente de θ mais uma constante A, onde as constantes gama e A saem dos pontos inicial e final do caminho da formiguinha. Então, eu conhecendo os pontos inicial e final, eu conheço gama e A. Gama e A são constantes. Tá joia, pessoal? Tá claro? E uma vez que eu achei o φ de θ, né? E uma vez que eu achei o φ de θ, eu posso usar a outra expressão, 1 mais seno de θ, φ' ao quadrado, mais lambda de θ igual a 0, e eu acho o lambda de θ. Eu não vou fazer aqui porque é simplesmente matemática. É um monte de conta. É uma contaiada que vai deixar a gente maluco. Tá? Mas dá para fazer. Tá bom? Daí alguém me pergunta, professor, qual que é a vantagem de achar o lambda de θ? Veja, no momento, pessoal, não vai ficar tão claro qual é a vantagem. A vantagem não é tão óbvia nesse momento. Todavia, daqui umas aulas, quando a gente entrar em equações de Euler-Lagrange, a gente vai ver que o lambda, ele vai ter ele vai estar relacionado à força que mantém o vínculo. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser achar o problema de uma máquina de Atwood, né, a famosa máquina de Atwood, todo mundo conhece, né, uma polia com duas massas. E eu quero achar a dinâmica desse cara usando equações de Euler-Lagrange, e eu sei que a corda é constante, o vínculo que eu tenho é que esse tamanho x mais esse tamanho y é igual ao tamanho da corda, que é uma constante. Tá? Com isso, pessoal, quando eu resolvo, o lambda ele vai estar relacionado à tensão na corda. Tá? Então, ele é super importante para achar as forças de vínculo. Tá bem? Mas, por hora, a gente está apenas tratando ele como um multiplicador de Lagrange, que ele é uma ferramenta aí para ajudar a resolver o problema. Tá bem? Então, pessoal, a aula de hoje foi extremamente densa, foi uma aula extremamente pesada, né, onde a gente viu a segunda forma da equação de Euler, e a gente viu a equação de Euler com várias variáveis. Tá? A gente viu a equação de Euler de múltiplas variáveis dependentes com e sem vínculo. Tá? Todavia, a gente viu o vínculo quando o vínculo aparece na equação. Na aula que vem, a gente vai um pouco adiante. A gente vai ver vínculo quando o vínculo aparece de forma integral. Tá? É bem o problema da catenária de novo. Porque no problema da catenária, eu resolvi com vocês, mas tinha um segredinho ali que eu não contei. Que é o quê? A corda tem um tamanho finito. Se você tem uma corda de 1 metro, ela vai formar... imagina que eu ponho um preguinho aqui e um preguinho aqui. Se eu tenho uma corda do tamanho de 1 metro, ela vai formar isso daqui. Se eu tenho uma corda de 2 metros, ela vai formar isso daqui. Certo? Então, qual é a curva que vai se formar dado o tamanho da corda? Né? E o tamanho da corda é uma integral do tipo integral, vou fazer aqui no cantinho, ó, integral de ds é igual a L, que é igual ao comprimento da corda. Então, percebam que o vínculo vai aparecer para a gente de forma integral. Então, é isso aí que a gente vai discutir na aula que vem. Tá joia? Então, a gente termina a aula de hoje e na próxima aula a gente vai discutir
vínculos de forma integral, e a gente vai fazer mais alguns exemplos para fixar bastante isso daí. Tá joia?